Socialismo. A teoria mais aceita é que tenha surgido no século XV ou no XVI, com as grandes navegações. Ganhou mais força com a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Tudo documentado graças à Riqueza das Nações, em 1776, de Adam Smith. Socialismo. Tendo aparecido primeiro no plano das ideias, para depois as vias de fato. Alguns teorizam que seria uma resposta ao capitalismo. Com o Manifesto Comunista em 1848, por Marx e Engels, mas só foi posto em prática em 1917. Imigração para o Brasil. Entre o século XIX e o XX ocorreu um grande movimento de imigração para o Brasil. Entraram no país mais de 4 milhões de estrangeiros das seguintes nacionalidades: portugueses, espanhóis, japoneses, italianos e alemães. Na primeira metade do século XIX, o governo brasileiro atraiu muita gente com a promessa de terras, principalmente para o sul do Brasil. Na fase da exportação do café, com a abolição dos escravos em 1880, pagaram a passagem de imigrantes, principalmente em São Paulo. No século XX, a crise do café trouxe uma redução dos incentivos para imigrantes. Depois da Primeira Guerra Mundial, haveria um boom com poloneses, judeus e russos. Na Segunda Guerra Mundial, alguns refugiados afetados pelo conflito são trazidos com a ajuda de organizações internacionais. Em 1960, diminuiria o êxodo para o Brasil. Portugueses, cerca de 1.600.000. Depois da independência, em 1822, a falta de crescimento econômico em Portugal no século XIX ajudou na jornada para o Brasil. Italianos, cerca de 1.500.000. Muitos chegaram ao Brasil vindos do norte da Itália. A área predominante foi São Paulo e o Rio Grande do Sul. Espanhóis, cerca de 700.000. Uma das colônias que mais se concentrou em São Paulo, trabalhando em lavouras de café. Alemães, cerca de 200.000. Fixaram no sul do Brasil, se tornaram grandes produtores rurais em terras oferecidas pelo governo. O maior desembarque foi no fim da Primeira Grande Guerra, quando a Alemanha estava em frangalhos. Japoneses, cerca de 250.000. Com a Itália dificultando a imigração no início do século XX, a política se voltou para o Japão. O estado preferido foi São Paulo, em menor escala, o Paraná. Chegaram nas lavouras, com o tempo se tornaram grandes agricultores. Turcos, cerca de 50.000. Vindos da Síria e Líbano, o termo turco se deve ao fato da região pertencer ao Império Turco-Otomano, que logo se desfez. A maioria se dedicou ao comércio, se fixando em São Paulo. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, e morreu em Paris no dia 5 de dezembro de 1891, conhecido como o patrocinador da cultura e da ciência. Foi vitorioso em 3 conflitos internacionais: a Guerra do Prata, do Uruguai e do Paraguai. Foi vítima de um golpe de Estado no dia 15 de novembro de 1889 e, com sua queda, instituiu a República. As poucas pessoas que presenciaram a cena não sabiam que se tratava de um ato rebelde contra a monarquia. Quem é a figura nacional? Dom Pedro II! Cyberpunk Mercenários. Produzido pelo estúdio Trigger, localizado no mesmo universo do jogo da CD Projekt Red. Dirigido por Hiroyuki Imaishi, distribuído pela Netflix, com o tema de abertura da banda Franz Ferdinand. E Night City,
um jovem chamado de David vê seu mundo ruir após a morte de sua mãe, entre um conflito de duas gangues. Sem dinheiro e tentando se manter, ele encontra um grupo de mercenários, comandado por Manny, que era cliente de sua mãe. O jovem se torna um mercenário do mercado negro, também conhecido como Cyberpunk. A série estreou no dia 13 de setembro de 2022. Tem uma temporada com 10 episódios,